Mas então tem algum sentido em deixar Rico Azami agir por conta própria? Nós não precisamos de Rico Azami mais de Azami a portadora, você percebe? Isso? Acho que tem sentido. Pelo que ouvimos no gravador, acho que Rico Azami sabe como entrar em contato com Azami-san. Cooperar com Rico Azami e deixar ela fazer contato, impossível. É difícil de acreditar que uma garota que faz ameaças vazias daquela forma poderia responder suas expectativas. Isso certamente é verdade. Ou você planeja destruir os sentimentos dela, fazê-la se render e forçar com que ela te obedeça. Maria ri de leve da própria piada. Respondo a essa piada. Boa ideia. A expressão dela enrijece. Também estava surpreso pelas minhas próprias palavras frias. Mas fora minha surpresa, percebo um método. Estando em uma situação similar a Rico Azami, percebo um método de destruí-la emocionalmente e fazê-la nos obedecer. Se nós deixarmos Rico Azami ir, ela vai entrar em contato com Miyazaki-kun. Para ela, Miyazaki-kun é como Maria para mim. Portanto, nós só precisamos fazer Ryu Miyazaki trair Rico Azami. Dizendo isso penso, posso realmente fazer isso? Envolver Miyazaki-kun, fazer Rico Azami cair em desespero e destruí-lo. Sevenig Timude. O que significa que Azami-san irá voltar a ser ela mesma, a mesma que cometeu um crime que não pode mais ser reparado. Não acho que haja felicidade no futuro que aguarda por ela. O que eu estou prestes a fazer significa sacrificar Azami-san. Vamos deixar de bancar o indeciso para parecer uma boa pessoa. De fato, já decidi há muito tempo. Já havia decidido no momento em que anuncieis não vou permitir a sua existência, para ela, no momento em que eu passei a vê-la como minha inimiga. Vou derrotar Rico Azami. Não vou permitir a existência dela. Enquanto estive ganhando alguma determinação, Maria continuou-me observando com sentimentos complicados em seu rosto. Você não pode me ajudar? 132. Não, e não é isso. Sei que não tem outra maneira já que você desapareceria de outra forma. Contudo, não consigo aceitar as dificuldades que Azami inevitavelmente vai enfrentar. Ela diz e morde os lábios. Por que você não pode aceitar o azar dos outros? Não é só isso. Se fosse, ainda daria um jeito de aguentar. Mas sabe? Eu percebi. Ela diz olhando para o chão. Percebi que Rico Azami e Ayotonashi são iguais. Iguais? Maria não responde minha pergunta. Mas entendo por causa do silêncio dela. Maria, que está tentando se tornar uma caixa e que ainda é Ayotonashi, e Rico Azami, que foi criada com uma caixa, são iguais no aspecto de que são entidades separadas do seu original. Maria, estando em uma posição semelhante, conhece os sentimentos de Azami-san. Não sei qual a melhor atitude a se tomar nessa situação. Só posso declarar o que entendo para Maria. Mas Azami-san não quer isso. Eu continuo. Ela não desejou desaparecer. Sim, eu sei. Maria murmura e ergue o rosto. Mesmo assim nós não podemos mudar o destino da Azami-san. 04, maio, segunda-feira, 12h35. Para em frente à porta do apartamento de Miyazaki-kun e respiro fundo. Maria entra no apartamento ao lado, ela já havia confirmado que o quarto era desabitado da última vez que veio. Solto a respiração e apertei a campainha. Não há reação. Como esperado. Mas tenho certeza. Miyazaki-kun está aqui. Responda. Bato na porta. 133. Responda, por favor, responda. O que estou para fazer vai feri-lo terrivelmente.
Estou ciente disso, mas vou fazer. De qualquer forma. Por favor, responda. Nii-san. Chamo Miyazaki-kun da mesma forma que Riku Azami o chamou pelo celular. Me ajude, Nii-san. Miyazaki-kun provavelmente estava planejando permanecer o resto do tempo. Até o dia 6 de maio isolado em seu quarto sem contatar Riku Azami. Mas sei que ele não pode ignorar um pedido de ajuda dela diretamente. A porta abre. Miyazaki-kun parece ainda pior do que ontem. Otonashi está por perto? Não. O que você fez até agora? Fui preso pela Maria Otonashi e mais consegui enganar Kazuki Hoshino e fugir. De lá. De qualquer forma, por que você não atendeu o celular, Nii-san? Bem, e não importa. Por que você está me chamando de Oni-san? Você não tinha parado com isso? Azami-san o chamou de Nii-san na mensagem, então ela mudou isso? Suprimo meu nervosismo e respondo rapidamente com a primeira coisa que me veio à mente. Achei que seria estranho não te chamar de Nii-san já que Maria Otonashi tem me chamado de Riku Azami. Deixando isso de lado, por que fui pego, Nii-san? O que faço agora? Faço uma pergunta antes que ele possa duvidar da minha explicação. Miyazaki-kun se mantém em silêncio para essa questão e morde os lábios. A expressão dele me convence. Miyazaki-kun acredita que no momento sou Riku Azami. Você vai me ajudar, Nii-san? É claro, não quero ver Miyazaki-kun nesse estado. Quero que ele diga que não vai mais ajudar Riku Azami e que vai nos ajudar. Assim não vou mais precisar atormentá-lo. Sim, vou te ajudar. 134. Mas Miyazaki-kun me mostra um sorriso cansado e diz isso. Parto para o próximo passo. Vai ajudá-la? Dá para você, por favor, parar com isso? Sem poder compreender a situação, ele arregala os olhos ao ouvir isso. Estou dizendo para você parar de ajudar Riku Azami. Ele, contudo, ainda não parece entender a situação e fica congelado. Resolvo esclarecer as coisas para ele. Sou Kazuki Hoshino. Hoshino. Ele murmura, mas continua com uma expressão pasma por um momento, mas enfim compreende que Kazuki Hoshino estava imitando Riku Azami e me segura pela gola da camisa com raiva emanando de seus olhos. O que você quer fazer, seu maldito? É divertido me provocar? Você faz ideia de quão repugnante é a sua atitude, HUH. Eu sei. Então o que é isso? Tente se explicar. Hesito em abrir minha boca. Porque as palavras que vou dizer a ele agora podem facilmente feri-lo. Miyazaki-kun, você apenas tenta ajudar Riku Azami reflexivamente quando ela pede ajuda. Maria te disse, não foi? Você não teve escolha alguma. A expressão em seus olhos não muda, mas a força dele na minha gola diminui. Um pouco. Não te disse? Só estou ajudando minha irmã. Você estava prestes a ajudar ela novamente afinal de contas. Mas não foi sua irmã, mas eu quem pediu ajuda, não é mesmo? Ouvindo essas palavras, Miyazaki-kun arregala os olhos. Diga, Miyazaki-kun. Um ser misterioso que você não pode sequer diferenciar de mim é tão importante? Tenho certeza que ele quer rejeitar isso. Mas sem argumentos, ele apenas continua mordendo os lábios até eles perderem a cor. Sinta-se livre para ajudar sua irmã. Não posso fazer nada quanto a isso. Mas quer saber? Riku Azami não é sua irmã. Vamos, Miyazaki-kun, me diga de novo. E então pergunto. Quem você vai salvar? Ele me olha com uma expressão enraivecida. Eu o encaro da mesma forma. Droga! Ele ruge e larga da minha camisa. Enfurecido ele ergue o braço para acertar a parede e mais para abaixo.
Punho. Apenas, faça o que quiser. Ele disse olhando para o chão. Faça o que você quiser. Se quiser impedir ao Sevenigtin mude, faça isso longe de mim. Não me incomode mais. Não vou mais interferir. Sinto dizer que, e isso não é o bastante. Ele levantou o rosto para olhar minha expressão. O que não é o bastante? É exatamente o que disse. Sua determinação não é o bastante. Você vai ter que destruir ao Sevenigtin Mudium para nós. A raiva chega a contorcer seu rosto. Seu maldito, e você tem noção do que você está dizendo? Você seriamente quer que eu te ajude a atormentar ela? Acho que sim. Não me venha com essa. Não tem como eu fazer isso. Eu não vou interferir. Você devia saber que esse é o meu limite. Bem, sim, você sabe. Afinal de contas, você estava para ajudar ela há alguns instantes atrás, não é verdade? É por isso que estou dizendo que isso não é o suficiente. Nada vai mudar se sua resolução permitir apenas isso. Ela ainda iria vir depender de você sem dúvidas. Você eventualmente estenderia sua mão para ela, basicamente voltaria a suportar o Sevenigtin Mude. Ouvindo minhas palavras, Miyazaki-kun desvia os olhos e murmura. Mas, e não posso simplesmente abandoná-la. 136. Mas você tem que fazer uma decisão. Riko Azami virá aqui em breve. O que? Riko Azami tentou me ameaçar para fugir da Maria. Decidi fingir que concordei com ela. Ela definitivamente vai vir até você quando achar que eu cumpri as exigências dela. A próxima troca acontece às 13 horas, e... Sim. Até lá você tem que decidir como vai tratá-la. Se você salvar Riko Azami e ao caixa ao se completar, apenas Riko Azami, que não é ninguém, apenas uma imitação, vai permanecer. Se você a rejeitar, nós vamos trazer Riko Azami de volta. Você quer que eu acredite em você? Haha, e essa é uma negociação estúpida. Então você não se importa se apenas Riko Azami restar? Miyazaki-kun cerra os punhos ao ouvir isso. É claro que me importo. Sei de tudo isso mesmo que você não me diga. Mas rejeitá-la, e isso é impossível, não acha? Ele pode dizer isso, mas ainda não me deu uma resposta decisiva. Isso é problemático. Miyazaki-kun deve rejeitar Riko Azami. Ele deve fazer com que ela entre em desespero. Portanto, parto para o último passo. Estava pensando. Por que você, Miyazaki-kun, acredita na existência do Sevenigtin Mude? Quero dizer, não é algo inacreditável, para alguém que jamais obteve uma caixa, que Riko Azami esteja dentro de mim? Ele ergue a cabeça e me encara. Me conte. Como você pôde acreditar nessa situação absurda? O que você está tentando insinuar? Você não consegue dar um motivo? Ok, eu te digo. Só posso pensar em uma possibilidade para alguém acreditar na existência da caixa. Me diga, Miyazaki. Kun, você. Fiz uma pergunta que não havia combinado previamente com Maria. Se encontrou com o, não é mesmo? A face dele fica toda tensa. Não sei como você se encontrou com ele. Mas sei que Ku quis que você ajudasse Riko Azami. 137. O rosto dele fica pálido e é incapaz de dizer qualquer coisa. Bom, é possível que ele não entenda imediatamente o que quis dizer com o. Ou, originalmente não. Pode ser percebido por ninguém além do portador. Só pude perceber a existência dele quando ouvi o seu nome. E então me lembro do que ele havia feito comigo. Miyazaki-kun leva as mãos à cabeça com os olhos ainda arregalados.
Sei o que você está sentindo já que conheço o. Não é como se você tivesse se esquecido dele. Você não consegue se lembrar. Portanto, você não deve se lembrar do que ele te disse, mas seja o que for entrou em seu subconsciente. É por isso que você foi capaz de acreditar na caixa. Ele o fez acreditar que você deve ajudar Rico Azami. É esse, e espere um momento. Por quê? Por que você sabe sobre isso, Hoshino? Ele ergue a cabeça ao perguntar, sem poder esconder o medo em sua voz. Como disse, e não sei. Mas sei que Guo não vai conseguir cumprir seu objetivo se você não ajudar Rico Azami. O objetivo dele. O que diabos é o objetivo dele? O objetivo dele é me observar. Bom, você provavelmente não consegue entender, mas é a verdade. Mas essa caixa, enquanto é interessante de se observar, também é bastante frágil. Rico Azami está em uma desvantagem grande demais. Se manter no corpo de outra pessoa é sem dúvida algo doloroso. Ela não seria capaz de se opor a mim se não tivesse pelo menos alguma informação do que está acontecendo ao redor dela quando não é seu turno. Ele precisava ajeitar as coisas para permitir que nós pudéssemos lutar, caso contrário, essa caixa seria destruída sem nenhum entretenimento para ele. Portanto, o Uchi usou para balancear os lados. Ao ouvir essas palavras, Miyazaki-kun abaixa a cabeça levemente. E então para completamente de se mover. Isso é tudo o que posso te dizer. Esse é o último feitiço que está prendendo ele. Um feitiço implantado sem que ele pudesse perceber e que o fez proteger a caixa. Agora que esclareci as coisas. Para ele, esse feitiço deve sumir. Ok, estou indo. Já são quase 13 horas, deixo para você a decisão de como lidar com Rico Azami quando ela vir te encontrar. Já que, eu não vou estar aqui, não posso te impedir. 138. Vou salvá-la. Você não me ouviu? Não respondo. Porque percebo que ele apenas não quer admitir a própria derrota. Fecho a porta sem confirmar a expressão dele. Ando em direção às escadas. Imediatamente ouço alguém correndo em minha direção do apartamento ao lado. Mas não me viro. Kazuki, e por que você não me disse que Gugu estava interferindo? Não é como se estivesse escondendo dela. Isso apenas me ocorreu pouco antes de chegarmos. Não havia tempo de explicar a ela. Por que você não responde? Kazuki. Mas a irritação dela de alguma forma é prazerosa para mim. Apoio minha mão sobre o ombro dela. Sou o inimigo de Rico Azami. Portanto preciso fazer Rico Azami se render, mesmo que isso signifique usar Miyazaki-kun. Não tenho outra escolha. Preciso fazer isso. Mas ainda assim, angustiar alguém é bastante e angustiante. Sussurro isso, sem conseguir erguer o rosto. Mas escolhi recuperar meu cotidiano. Estou prestes a sacrificar alguém pelos meus próprios interesses. É por isso que quero que alguém me culpe. Que me repreenda dizendo ou você é repulsivo. Contudo, Maria fica em silêncio por alguma razão. Pior ainda, ela passou a mão gentilmente em meu cabelo. Me pergunto, o porquê? Por que isso é tão reconfortante, apesar de ser o exato oposto do que queria que ela fizesse? 04, maio, segunda-feira, 13 horas. Não havia fragrância de menta. Estava segurando uma revista de mangá semanal em minhas mãos de uma forma familiar. Consegui fugir do quarto de Maria. Otonashi. Haha. Sucesso. Minha ameaça foi um sucesso. O sentimento de estar encurralada desaparece. Tudo está certo. Ainda posso lutar.
Primeiro preciso encontrar Ryu Miyazaki. Deixo a loja e confirmo minha localização. Conheço essa rua. O apartamento de Ryu Miyazaki deve ser próximo daqui. Vou até a residência dele e aperto a campainha. Ryu Miyazaki abre a porta instantaneamente. Seu rosto está pálido. Os anéis negros embaixo de seus olhos estão ainda mais escuros. E ele não fala nada. Apenas me encarou silenciosamente. Ei, o que aconteceu? Nada. Contudo, a negação dele apenas confirma que alguma coisa definitivamente aconteceu. Maria Otonashi fez alguma coisa contra você? Não, e ela não fez nada. A resposta dele não possui qualquer entonação e parece quase mecânica. Alguma coisa obviamente está errada. Bem, ele já parecia estranho antes, mas agora está ainda pior. Enfim, não quer entrar? Ele me apressa sem mais delongas. Entro como solicitado ainda com um pouco de suspeita. O que houve aqui? Percebo assim que entro que a janela do quarto estava destruída. Ah, Otonashi a quebrou. Nii-san respondeu desanimado. Maria Otonashi deve ter feito algo a ele. Não. Tem outra explicação. Nossa estratégia de ontem falhou? Sim. Novamente uma resposta sem qualquer emoção. Sério, qual o problema? Por que você não atendeu minha ligação? Estava preocupada. Preocupada, Você não estava se referindo a si mesma no masculino? Certo, preciso corrigir isso novamente. 140. Apenas um pequeno erro. Afinal não sou ninguém, apenas um farsante. Já passa das 13 horas, Ele disse com um olhar distante. Bom, sim, por que diz isso do nada? Você roubou esse tempo no terceiro dia. Portanto é você sem dúvida. É por isso que posso ter certeza. Mas se fosse durante as 14 horas, provavelmente assumiria que Hoshino está tentando me enganar e não seria capaz de te reconhecer. Diferente de Maria Otonashi, não posso distinguir entre vocês apenas olhando para os movimentos do seu rosto. Não faço ideia do que você está falando. Me diga, como você me chama? Ryu Miyazaki, é claro, não tenho te chamado assim o tempo todo? Acho que sim. Certo. Deixe dessa conversa estranha e me diga logo o que aconteceu ontem. Ok. Após concordar, Ryu Miyazaki se senta na cadeira e foca seu olhar no monitor escuro. Executei nossa estratégia. E como você pode ver, foi um fracasso. Esperava que ele fosse continuar, então permaneço em silêncio enquanto ele encara o monitor sem qualquer movimento. Contudo, ele não fala mais nada. Só isso. Não sei de mais nada. Nossa estratégia falhou e Kazuki Hoshino foi levado por Maria Otonashi. Não sei nada do que aconteceu depois disso. Não sei o que aconteceu entre eles. O que? Isso não me ajuda em nada. Acho que não. Ryu Miyazaki disse friamente sem olhar para mim. Você está pensando em me abandonar? Mesmo assim, ele ainda não olha para mim. Entendo. É isso que ele está tramando. Ele vai novamente apenas cobrir os ouvidos e ignorar tudo. Você se arrepende, não é mesmo? 141. Finalmente ele olha em minha direção ao ouvir essas palavras. Você se arrepende por ter percebido o sofrimento de Riko Azami quando você foi salvá-la depois de ter ouvido aquela mensagem e que ela te envolveu nisso. Tudo, certo? Exato. Se você tivesse continuado sem saber de nada, você poderia ter continuado a viver sem preocupações, apenas lamentando seu próprio sofrimento. Se você não tivesse respondido ao apelo de Riko Azami naquele momento,
Não me arrependo daquilo. Ele me interrompe. A única coisa da qual me arrependo é não ter percebido mais cedo. Se tivesse, poderia ter impedido tudo isso. Portanto, esse incidente é minha culpa do início ao fim. Não quero cometer o mesmo erro novamente. Ele finalmente se vira totalmente em minha direção. É por isso que decidi continuar ajudando o rico. Não importa o que aconteça. Essa decisão não vai mudar. Nii-san. Sinto meu peito esquentar. Nii-san está dizendo isso honestamente. Obrigado, Nii-san. Continue me ajudando. Nii-san, Ele assente levemente. Ei, e deixe-me confirmar o seu objetivo. Por que agora? Bom, não me importo. Meu objetivo é atormentar Kazuki. Hoshino o suficiente para fazê-lo arranhar o próprio pescoço, fazer ele sucumbir tão miseravelmente ao ponto de submeter seu próprio corpo dizendo: "Oh, por favor, seja meu mestre", enquanto se retorce em desgraça. Entendo, então é isso sem dúvida. É claro. Já não te disse várias vezes? Nii-san murmurou algumas vezes, disse. E olhando para o chão para de falar. Isso me pareceu estranho, então tento ver o rosto dele. Ele está chorando. Nii-san está chorando. Nii-san, por que você está chorando? 142. Ele não deve ter percebido até eu ter dito. Nii-san confirma que estava chorando. Ao tocar o próprio rosto, e surpreso limpa as lágrimas com o braço. Quanto tempo faz desde a última vez que o vi chorar? A última vez. Provavelmente foi quando nós percebemos a decepção dos nossos pais. Nii-san nunca mais chorou depois daquilo. Para poder continuar lutando contra um inimigo invisível dentro de si mesmo, ele para completamente de mostrar fraqueza para os outros. Essa pessoa está chorando. Eu vou salvá-la. Ele murmura. Fiz essa decisão. Vou ajudar a minha irmã. Minha pobre rico. Decidi ajudá-la. Pelo menos dessa vez, já que falhei em salvá-la por estar ocupado demais com meus próprios problemas. Eu decidi salvá-la. Salvá-la, 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 salvá-la. Salvá-la, salvá-la. Eu realmente decidi isso, mas ele ergue o rosto e me encara. Quem é você? Minha respiração para. Decidi ajudar a Rico e mais ninguém. Mas, e quem é você? Me diga, quem diabos é você? Oh! O que você está dizendo, Nii-san? Eu sou ninguém. Você mesmo disse isso há alguns minutos atrás, não foi? Eu disse. Realmente disse. Exato. Você não pode ser rico. Se você fosse ela, por que você teria a aparência de Kazuki Hoshino? Mas você também não é Kazuki Hoshino. Então quem é você? Me diga, e por que deveria ajudar alguém que não faço ideia de quem seja? Não estou nem aí para você. Isso está errado. Eu sei que esses não podem ser os verdadeiros sentimentos do Nii-san. Para mim você é apenas uma cópia falsa da minha irmã, que não posso nem distinguir de Kazuki Hoshino. Essas palavras tinham o único propósito de me ferir. E ferir ele mesmo. Nii-san. Pare com isso. Ele disse com o propósito de suprimir suas próprias emoções. Não me chame de Oni-san, seu maldito estranho. E assim ele deixou o próprio coração em pedaços e... Ah! O meu também. Nii-san não vai me ajudar. Porque não sou a irmã dele. Sim, isso está certo. Eu não sou Rico Azami. Então quem sou eu? Kazuki Hoshino? Não. Ainda não. Espere.
Um segundo, e em primeiro lugar, eu realmente queria me tornar Kazuki Hoshino? Ah! O que é que eu realmente queria? Na verdade, provavelmente sabia desde o momento em que obtive a caixa. Me lembrei da época em que meus pais se divorciaram. Achava que nós éramos uma família feliz comum. Nos feriados, nós frequentemente íamos comprar coisas, assistir filmes ou restaurantes familiares. Esse era o tipo de família que nós éramos. Meu pai sempre visitava meu quarto assim que chegava do trabalho, e eu insistia, sem sucesso, para que ele batesse na porta antes de entrar. Minha mãe costumava preparar meu almoço para levar com pratos refinados e arranjados de uma forma bonitinha. Eu brigava o tempo todo com o Nissan, mas mesmo assim nós sempre brincávamos juntos. Achava que no geral nós estávamos todos em bons termos. Nunca duvidei que nós pudéssemos continuar sempre juntos como as outras famílias. Mas tudo aquilo era uma mentira. Nossa família não se destruiu. Ela tinha sido uma mentira desde o início. Lembro que o Nissan disse uma vez para mim depois de nos contarem sobre o divórcio. Ótimo! Agora nós finalmente podemos parar de fingir que somos uma família feliz. E finalmente não preciso mais suportar esses sentimentos de culpa. Não entendi o significado daquelas palavras imediatamente. Mas depois de um tempo compreendi. Afinal, por que meus pais iriam se divorciar agora se eles pareciam estar se dando bem antes? Por que eles sorriam de forma estranha depois de me tratar com carinho? 144. Era tudo uma atuação para me enganar e me convencer de que nós ainda éramos uma família feliz. Mas não pelo meu bem, e eles apenas queriam amenizar os próprios sentimentos de culpa. Por isso comecei a acreditar que felicidade só pode ser obtida ao ser roubada dos outros. Mas isso é realmente algo que possa ser roubado? Então o que queria fazer? Não sei. Não faço a menor ideia. Nenhuma pista. Não. Quero saber. Não tenho mais a caixa afinal de contas. Mas agora, devo escapar. Preciso escapar. Devo fugir desse quarto rapidamente. Apenas tenho que sair daqui. Então ainda posso fugir. Tento fugir rapidamente, mas tropeço. Levantar de alguma forma. Parece perda de tempo agora, então continuo indo em direção à porta quase que rastejando. Por alguma razão, pernas bonitas e magras, como as de uma modelo, apareceram na minha frente. Olho para cima. Por quê? A pessoa parada ali é Maria Otonashi. Nesse momento, e não me diga. Me viro e olhei para o Nissan. Ele está segurando a cabeça com as mãos e ignorando tudo o que acontece ao seu redor. Nissan sabia que Maria Otonashi estava por perto. Ele já tinha decidido me abandonar. Sabendo que viria, ele já tinha decidido me entregar para Maria Otonashi. É inútil de qualquer forma. Ela diz com uma voz sem entonação. Ninguém pode jogar fora a si mesmo. E mesmo que pudesse, seu verdadeiro eu voltaria para te assombrar. Você sabia disso desde o começo. É por isso que você não pôde jogar a si mesma fora mesmo usando a caixa. O que você pode alcançar com o seu desejo dessa caixa não pode ir além da forma que as coisas estão agora. Você não pode ganhar nada da Sevenigert e mude. Você está apenas lentamente afundando na lama. Ela, a quem admiro, me diz isso. Para mim que sou incapaz de me tornar igual a ela. Então e quanto a você? Você também não pode ganhar nada porque jogou fora a si mesma. Olho para o rosto dela. Seu olhar de alguma forma parecia triste. Para mim.
Preciso fugir. Mas para onde? Esse quarto não é mais meu refúgio e Maria. Otonashi está bloqueando a saída na minha frente. Ainda estou me arrastando no chão e não posso fazer nada. Não posso ir a lugar algum. 145. Não posso ir a lugar algum. Deixe-me fazer uma pergunta. Já te perguntei isso antes, mas me responda de novo. Diga. Ela me questionou. Quem é você? Eu sou. Quem sou eu? Eu sou aquela que quer saber isso. Ela pegou o próprio celular por alguma razão e o entregou a mim ainda sentada no chão. Deixe-me contar quem você é. Era a voz dele, que não duvida da própria identidade, não importa o quanto atrapalhe sua própria existência. Kazuki Hoshino responde minha pergunta. Você não é ninguém. Você é apenas um inimigo que existe com o único propósito de ser derrotado por mim. Não. Não sou isso. Não existo pelo seu bem. Como se eu fosse aceitar um absurdo desses. Eu sou Rico Azami. Admito, mas logo em seguida percebo o grande erro que acabo de cometer. Afinal, eu não posso mais possivelmente me tornar Kazuki Hoshino, não agora que admiti ser Rico Azami. Não posso mais me convencer do contrário. Minha fuga foi bloqueada com isso. No momento que entendo a situação. A caixa começa a inchar subitamente. Ela correu em minhas veias como uma bala ferindo meu corpo todo. Dói. Não consigo aguentar. Pare com isso, dói. Pare, alguém me ajude. Quero tirar isso. Mas não posso removê-la, não posso, não. Posso. A caixa não existe dentro desse corpo. Mas então por que dói? Pare, pare. Pare. Já entendi. Já entendi, então pare. 146. Tudo porque compreendi que não posso ser ninguém além de mim mesma. Cometi um erro. Errei o desejo o que fiz para a caixa. Não preciso desse corpo. Isso não faz nenhum sentido. Eu apenas queria ser feliz. Mas isso não é mais possível. Felicidade não pode mais ser obtida desde que pisei em um caminho manchado por sangue. Me agarro à garota que conseguiu com sucesso se tornar outro alguém, e que chama a si mesma de um caixa. Não vou errar de novo. Não vou cometer o mesmo erro, então, por favor. Me ajude. 04, maio, segunda-feira, 14 horas. Estranhamente, percebo de imediato que meu campo de visão está embaçado. Por causa de lágrimas. Eu as limpo e vejo Maria parada em frente a mim, contendo suas emoções. 05, maio, terça-feira, 2 horas e 10 minutos. Estou tendo um sonho. O mesmo sonho novamente. Estou brincando com o coelho de pelúcia, sem orelha, em frente aos corpos. Coloco meu dedo indicador no pedaço arrancado e aumento o buraco. Coloco meus dedos dentro da cabeça do brinquedo e os movo. O formato da cabeça de pelúcia mudou. A sensação do algodão é gostosa. Para frente e para trás, para cima e para baixo. O olho do brinquedo se solta. Algodão saiu por sua face aberta. Olho para minhas mãos. Exceto pelo fato de que elas estão cobertas de sangue, que já começa a secar, elas não devem ter mudado. Mas parece que essas mãos apodreceram e ficaram negras. Meu corpo está coberto por algo que lembra lama, feito apenas de ódio. Quero cortar meu corpo e deixar essa lama sair. Entendo. Isso é muito interessante. HYY. Essa voz súbita me assustou tanto que meu coração quase saiu pela garganta. Isto é uma distorção marcante para um incidente que aconteceu próximo ao
Garoto. Realmente estou interessado. A forma como você está envolvida nesse incidente é esplêndida e seus sentimentos pelo garoto também parecem interessantes. Me viro e encaro o dono dessa voz. Ele se parece. Ah, sim, é porque isso é um sonho, Ele tem uma aparência obscura como se estivesse coberto em névoa. Nem posso reconhecer seu sexo. Um codomo no High, dia dos meninos último feriado da Golden Week, enfeita-se os jardins. E quintais com bonecos de guerreiros samurais e flâmulas de carpas, Skoinobori. 149. E quem é você? E desde quando você está aqui? Ao invés de responder, se ela, apenas sorri. Reflexivamente olho para Nissan. Aparentemente ele não percebeu a chegada dessa pessoa e continua chorando. Silenciosamente em desânimo. Onde estou de qualquer forma? Essa devia ser minha casa, mas algo está errado. Não parece real, é quase como se tivesse entrado em uma foto. Você é uma existência bastante interessante também, apesar de não tanto quanto o garoto. Já sabia que humanos se tornam vazios quando odeiam a si mesmos, mas observar isso com meus próprios olhos é realmente divertido. Não vejo motivo para não te dar uma caixa. Ignorando completamente minhas questões, ele começa a dizer coisas estranhas. Mas uma coisa entendi. Ele é charmoso. Incrivelmente charmoso. Você tem um desejo? É claro que tenho. Sempre estive implorando afinal de contas. Essa é uma caixa capaz de conceder qualquer desejo. Ele diz com sua voz charmosa e me entrega uma espécie de embalagem. Como? Ele mencionou, a aparência lembra uma caixa. Mas por alguma razão não posso observá-la claramente, apesar dela estar bem diante de mim. Tento tocá-la. Só com essa ação percebo que ela é real. Não por causa de um motivo lógico, mas porque sinto com meu corpo inteiro que é real. Eu a aceito. Como posso usá-la? Imagine seu desejo com precisão em sua mente. Isso é tudo. Humanos têm a habilidade de garantir desejos desde o princípio. Portanto, essa caixa não é tão especial. Ela apenas simplifica seu desejo e assim o torna mais fácil de ser realizado. Meu desejo é deixar de ser rico Azami. Me tornar alguém diferente de rico. Azami a quem detesto. Então quem devo me tornar? A primeira pessoa que veio à minha mente foi minha adorada Maria Otonashi. Mas é impossível. Ela não é humana para começo de conversa. Ela não é alguém que um ser como eu possa me tornar. Mas então me ocorre. 150. Eu desejo. Ele é o garoto que diz que seus dias comuns são importantes como se fosse senso comum. Ele é o garoto que obteve Maria Otonashi por alguma razão. Seu dia a dia é importante? Não me venha com essa. Tente dizer isso após experimentar o meu dia a dia. Não posso perdoá-lo por ser feliz sem qualquer motivo. Portanto, dê tudo isso para mim. Quero substituir Kazuki Hoshino. Quando dei voz a meu desejo, a caixa começou a se dobrar. E quando ela finalmente se torna pequena e maciça, voa em minha direção como um projétil e penetra meu corpo através do meu olho. Sem sequer me dar tempo de sentir qualquer dor, ela penetra meu coração e passou a dominar meu corpo através das veias. Eu estou sendo cortada, esmagada, mutilada, espalhada, dominada pela caixa. Dominada e eu desapareci. Substituir ele, e você realmente é uma pessoa sem sorte. Ele disse com um sorriso charmoso. Que azar o seu, perceber que não passa de uma substituta. Por quê? É apenas felicidade ter desaparecido. Um humano vazio só pode imaginar um desejo ou vazio.
Sinto muito, mas eu sabia disso desde o começo, entende? Ele explica com um sorriso gentil e verdadeiramente charmoso. Ah, que adorável! Você realmente acredita que pode escapar dos seus pecados apenas com isso? Acho esse seu lado infantil terrivelmente adorável. E então meu sonho continua comigo sendo atirada na lama. Engolindo lama, incapaz de respirar ou falar. 05 maio, terça-feira, 6h15. Já tinha acordado há algum tempo atrás. Mas estava apenas jogada na cama de Maria Otonashi como um animal de estimação, sem qualquer força de vontade para me mover. Preciso encontrar Rico Asami. Mesmo sabendo disso, não posso me mover. 151. Maria Otonashi está sentada em uma cadeira e esteve me observando o tempo todo. E mesmo assim, não posso me mover. Não posso nem mesmo olhar para outro lado para tentar fugir dos olhos penetrantes dela. Após algum tempo nos encarando, é ela quem finalmente perde a paciência e desvia o olhar. Ela se levanta e vai para algum lugar. Em alguns momentos ela volta e pressiona um copo de café contra mim. Vejo a fumaça subindo diante dos meus olhos. Mas continuo sem me mover, o que a faz perder a paciência novamente. Ela mesma começa a beber o café e murmura algo como amargo. NHH, certo, já que não tenho nada para fazer, vou falar sozinha um pouco. Ela disse encarando o copo. Sou uma caixa. Posso realmente garantir desejos exatamente como uma caixa o faz. Seu tom faz parecer que isso é um tópico comum ao se tomar café. Mas sou uma falha como o caixa. A felicidade que posso criar é apenas fabricada e falsa. Mesmo parecendo indiferente, posso perceber claramente uma ponta de amargura na voz dela. Me pergunto o que é felicidade. É algo que você pode obter dependendo dos seus sentimentos? Se for, então alguém que acidentalmente apagou sua família inteira pode obter felicidade apenas mudando o foco dos seus sentimentos? Acho que ela está se referindo a mim. Mas isso pode não ser verdade. Acho que é impossível. Estou aqui porque penso assim. Ela tem que estar falando sobre si mesma. Não sei exatamente quais são as suas circunstâncias. Mas não acho que você possa obter felicidade apenas mudando o foco dos seus sentimentos na sua situação. Você também acha isso, não é mesmo? Exato. Não importa aonde eu vá, tudo se torna um inferno para mim. Você queria que eu te salvasse, certo? Ela diz após esvaziar o copo de café. Se você não se importar que ele seja defeituoso, posso te conceder um desejo. Normalmente qualquer um acharia que isso é uma mentira descarada. Mas ela está totalmente séria. Isso já é bom o bastante, deixando de lado se acredito ou não. Sério? É bom o bastante para me fazer falar. Sim. Se todos os caminhos te levam ao inferno, devo te dar outro caminho. Pode ser apenas uma ilusão, mas no seu caso não é como se tivesse escolha, certo? Se ela apenas tivesse a intenção de me dar esperanças para fazer com que eu me mova, ela não falaria dessa forma. Mas você não tem receio em usar um poder tão estranho, Maria-san? Não. Precisa pagar algum tipo de compensação por isso, como em um mangá. Maria Otonashi fica em silêncio. Então tem alguma coisa, certo? Nada com o que você deva se preocupar. Se você falar dessa forma, só me deixa mais preocupada ainda. Ela deixa escapar um suspiro ao me ouvir e fala. Eu perco uma parte da minha memória. Ao usar o Flaved Bliss 1, me esqueço da pessoa que faz o desejo e das pessoas relacionadas a ela até certo ponto. Na verdade, quase não tenho memórias. Nem da minha família, nem dos meus amigos. Só me lembro que desejei isso por vontade própria. Mas que
Isso é cruel demais. Mas isso não significa que vai esquecer tudo sobre Kazuki Hoshino? Ela não responde essa pergunta. Certamente porque estou correta. Não entendo. Por que você iria tão longe apenas pelo meu bem? Você até mesmo abandonaria as memórias de alguém importante, por quê? Isso é problema meu. Como disse antes, não é algo com o que você deva se preocupar. Não tem com. Você é igual a mim. Ela me interrompe. Uma felicidade falha. 153. Não quero vê-la sofrendo. Não seria capaz de aguentar isso. Em primeiro lugar, você acha que teria me tornado uma caixa se fosse capaz de ignorar algo assim? E por esse motivo ela estaria disposta a perder memórias preciosas? Isso é estranho. Estranho, mas exatamente por causa disso, ela foi capaz de se tornar um ser perfeito. Se puder fugir do inferno com isso, e é o que ela deseja, então eu devo aceitar a oferta dela. Por favor, me empreste o celular. Maria Otonashi assente e me entrega o celular de Kazuki Hoshino. Percebo que meu número está entre os discados. Eles devem ter tentado entrar em contato comigo. Mas isso não é o bastante para alcançá-la. Também tentei ligar nesse número, mas ninguém atendeu. E quando me ligou ela não o fez usando meu número. Ela usou o celular de Ishiara Yuei. Ligo e após alguns momentos. Alô? Riko Azami atende a chamada. 05, maio, terça-feira, 21h42. Ao completar a nota que recebi de Miyazaki-kun no dia 02, ela ficou assim. 0101, 0223, 24 primeiro dia. 02, 0303, 0404, 05 segundo dia. 11, 12, 13, 14, 15, 16 terceiro dia. 09, 10, 16, 17, 20, 21 quarto dia. 06, 07, 08, 09, 19, 20 quinto dia. 05, 06, 07, 08, 17, 18 sexto dia. 12, 13, 14, 15, 18, 19 sétimo dia. Fim. 154. Os três blocos restantes 10, 11, 21, 22 e 22, 23 indicam o tempo que pertence a Kazuki Hoshino hoje. Se não impedir ao Sevenig Mude hoje, o número de blocos de Kazuki Hoshino será reduzido a 0. Agora são 21h43. Em outras palavras, Kazuki Hoshino tem apenas mais 1h e 17 minutos até as 23. Até lá nós precisamos fazer todo o possível. Todas as preparações foram feitas. Riko Azami entrou em contato com Sasami-san. Azami-san aceitou nosso pedido de encontro e determinou 1h e local. E agora nós estamos diante de Riko Azami. O lugar indicado por Sasami-san é a nossa escola. A escola tem um sistema de segurança, mas o alarme não dispara se alguém pular o portão da escola. E está vazio por causa da Golden Week. Apenas ela estava parada em meio ao pátio. Abandonado. Por que vocês acham que aceitei me encontrar com vocês? Como esperado, seu sussurro soa completamente diferente do estilo de falar que estamos acostumados a ouvir dela. Afinal sei qual é o objetivo da Maria-san. Vocês vieram para impedir meu suicídio e roubar minha caixa, não é mesmo? Mesmo sendo inconveniente para mim, decidi encontrar vocês. Sabem o porquê? Ela diz e de alguma forma parece incapaz de focar o olhar. Queria te ver novamente uma última vez antes do fim. Queria ver a pessoa que adorava, a pessoa que conseguiu o que não consegui, criar uma identidade perfeita. Você está errada. Maria interrompe com uma voz decidida. Você quer que eu a impeça de cometer esse ato estúpido de jogar sua vida
Fora. Rico Azami ouve essas palavras em silêncio. E então sua boca forma um sorriso. Quase imperceptível. É uma pena, mas palavras clichês como essas não funcionam em mim. Que pena, e não queria ouvir você dizer coisas tão dolorosas. HMPF, então por que você nos encontrou? Você acha que não posso ver que você está com medo de morrer? 155. Na verdade, você é minha garantia. Garantia? Achei que você poderia me matar se acabasse querendo desistir de cometer suicídio. Ela diz indiferente. Me pergunto, por quê? Por que a conversa delas e me deixa tão irritado? Deveria ter outros sentimentos. Nervosismo, medo, simpatia e esses sentimentos seriam muito mais naturais. E mesmo assim, me sinto irritado? Penso e finalmente percebo. Oh não, isso não pode. Azami-san. Provavelmente já tinha percebido isso inconscientemente. Então é apenas natural me sentir irritado. Essa conversa boba não tem qualquer sentido, não é? Mesmo? Você se encontrou com Miyazaki-kun durante a Sevenigert Mood, certo? Ela assente lentamente em resposta. Para nos fazer acreditar que não existe forma de impedir um Sevenigert Mood. Miyazaki-kun mentiu para nós dizendo que o portador o estava morto. Ele tentou me fazer desistir para completar a caixa. E daí? Ela me apressa para que continue. Tenho certeza que Miyazaki-kun estava convencido de que nós não conseguiríamos te encontrar. Mas você está viva. Então da onde veio essa convicção? Ela hesita por um momento e diz. Isso é porque prometi me esconder quando o encontrei. Por causa disso, oh. Nii-san. Por quê? A interrompo e pergunto. Por que você, estando pronta para cometer suicídio a fim de impedir o Sevenigert Mood, precisaria cooperar com Miyazaki-kun, que é aliado de Rico Azami que deseja que a caixa se complete? Ela fica em silêncio. Isso não é um pouco estranho? Você não entenderia meu conflito, Kazuki Hoshino. Não posso mais aguentar. Não posso mais segurar esse ódio dentro de mim. Isso é nojento. Pare de falar desse jeito agora. Essa é a minha forma natural de falar. Acho que você não teria como saber. Mas desde o fundamental. Não dá para você parar com essa atuação logo? Você não pretendia se esconder mesmo já que está aqui diante de nós mais uma vez, certo? Então. Pare com essa atuação, oh. Maria regala os olhos e se foca em Azami-san e não, oh. A expressão no rosto de Azami-san desaparece. E não posso mais sentir qualquer traço de Rico Azami nesse rosto inumano. Você já tinha começado isso no dia 30 de abril, certo? Seu mau gosto é repugnante. Agora que penso nisso, Azami-san pareceu estranha para mim. Naquele dia. Mas no dia seguinte, Haruaki esqueceu que ela esteve agindo de forma estranha. Isso é por causa dessa sua propriedade de que apenas o portador consegue reter memórias referente a você, certo? Você nunca entrou na nossa sala. Por que Miyazaki-kun estava lá, certo? Azami-san continua me ouvindo sem qualquer expressão no rosto. Miyazaki-kun só foi capaz de contar aquela mentira absurda de que Azami-san estava morta, porque ele sabia que o corpo dela estava sendo controlado por você, oh. Se um ser inumano dizer a eles não vou mais aparecer após tomar o corpo de Azami-san, ele naturalmente iria acreditar. Ainda nenhuma expressão se forma em seu rosto. Ele pode ter esquecido sobre sua existência, mas parece que não se esqueceu do fato de que a irmã dele tinha sido possuída por alguém. Portanto, a única salvação para Miyazaki-kun era completar a Sevenigert Mood. Foi assim que você fez dele meu inimigo.
Foi assim que você preparou o estágio para mim e Rico Azami podermos nos enfrentar. Encaro Azami-san e declaro. Dessa forma, você pôde se entreter enquanto me observava. Assim que termino de falar. Uhul. 157. A expressão vazia desmorona levando consigo tudo o que restava de Rico Azami. Não, o corpo ainda é o mesmo. Mas agora é óbvio. Rico Azami não pode existir. Através dessa expressão, nenhum humano seria capaz de formar um sorriso tão abismal. Oh, realmente devo te dar meus parabéns. O bate palmas sem tirar o sorriso do rosto. Ele pode manter a compostura. Porque sabe que está fora do nosso alcance, não importa que tenhamos o encontrado. Você parece estar se divertindo, oh. Maria diz com uma expressão séria. Me divertindo? Uhul, é claro que estou. Dessa vez foi realmente valioso de se observar. Foi realmente interessante ver como Kazuki Hoshino reagiu quando seu corpo foi roubado, como ele pensou, como ele sofreu. Não esperava que você fosse perceber Rico Azami distintivamente como uma inimiga e atacá-la. Uhul. Comparado com a última vez isso foi bem curto, mas em compensação foi magnífico. Seu depravado. Contudo, o insulto da Maria não foi capaz de tirar o sorriso do rosto dele. Muito bem, e vou entregar essa caixa então. Eu demoro um pouco para entender o que ele acaba de falar. O que ele disse? Dar a caixa para nós? Por quê? Nós nem sequer começamos a negociar por ela. O que você está planejando? Maria pergunta em meu lugar. Oh! Será que meu comportamento é incompreensível para você? Você está dizendo que essa atitude calma sua é apenas um blefe e quena. Verdade, você está encurralado agora que o encontramos? Sua teoria foge completamente do ponto. Por que preciso estar encurralado? Entendo, parece que existe um mal-entendido. Meu objetivo não é ser um incômodo, mas apenas observar Kazuki Hoshino, entende? Fui capaz de aproveitar e observá-lo mais do que o suficiente com essa caixa. Já realizei meu objetivo. Portanto, não tenho qualquer razão para não os entregar essa caixa já usada. Agora que mencionou, isso é óbvio. O objetivo dele não é completar a Sevenig Team-Mood. Não, se a caixa fosse completa, ele iria. 158. Oh, parece que você percebeu mesmo não tendo comentado sobre isso. Que pena. Certamente ele está feliz em ver meu rosto pálido. O diz sem perder seu sorriso. Abominável. Exato, a caixa que vocês chamam de o Sevenig Team-Mood não era para ser completa desde o início. Rico Azami é um ser humano interessante, é verdade. Mas jamais sacrificaria meu querido objeto de observação apenas por causa de uma existência tão insignificante. Deixar Rico Azami assumir o corpo de Kazuki Hoshino? Não posso permitir isso. Ri. Portanto, não importaria se não tivessem me encontrado, entregaria a caixa. Eventualmente. Entregá-la agora não deveria ser estranho. Considerei Rico Azami hostil para poder me recuperar. Por esse objetivo, feri Rico Azami e a fiz sofrer. Até envolvi Miyazaki com isso. Até traí Maria uma vez. Mesmo assim. Apesar de ter passado por tudo isso, foi tudo em vão. No final das contas apenas dancei ao ritmo imposto por Ko. Então, qual foi o sentido dessa semana? Não foi em vão. Ouvindo isso, me viro na direção dela sem pensar. Maria, que declara isso, mostra um sorriso desafiador a Po. O que você quer dizer? Não entende? O objetivo do Kazuki era recuperar o cotidiano dele. É apenas.
Natural ele fazer todo o possível para conseguir isso. E por isso, nada teria mudado. Mesmo que ele tivesse descoberto antes que você não pretendia completara. Se Venigre mude, as ações dele não teriam sido diferentes. Por quê? Hugo pergunta curioso. É óbvio. Maria disse como se estivesse rindo de Hugo. Ninguém confiaria em algo frágil como seu capricho. Ah, entendo. Entregar a caixa para mim é apenas um capricho dele porque esse é o desenvolvimento mais interessante para ele. Jamais teria confiado em 159. Algo assim e deixado de agir. Mesmo que fosse perda de tempo, ainda teria me esforçado para encontrar uma maneira de resolver essa caixa. Entendo. Mas deixando Kazuki-kun de lado, para você isso foi uma completa perda de tempo. Afinal de contas, essa caixa não pode ser usada novamente. Essa sua forma simplória de pensar é hilária. Sua aparição aqui me fez avançar pelo menos um passo. Afinal, você acabou de provar que vou encontrar ou caixas desde que esteja com o Kazuki. HM. Ao ouvir isso, o arregala os olhos, impressionado. Está falando sério? Maria responde com uma expressão confusa. Ei, já passei uma vida inteira perseguindo a caixa. Por que você duvidaria das minhas palavras? Não é isso que quero dizer. Eu não me importo com suas idiotices. Estou perguntando se essa prova de que você pode me encontrar estando com o Kazuki tem qualquer significado. Ela arregala os olhos ao ouvir isso. E então começou a ficar pálida lentamente. Você não percebeu, ou melhor, você não pensou muito sobre isso? Disse sorrindo. Essa prova é insignificante. Você planeja abandonar Kazuki-kun de qualquer forma, não é mesmo? Como é? Não diga bobagens. Esse rosto pálido dela não é a melhor prova para minhas palavras? Você sabia, Kazuki-kun? Ela está planejando deixar Rico Azami usar a caixa dela. Usar a Flaved Bliss. Já tendo tocado essa caixa, eu sei. Já tendo visto o fundo do oceano, eu sei. Deixar alguém usar a caixa dela. Isso é um tabu absoluto. Até mesmo eu, sei que deixá-la usar sua caixa é um erro fatal. Se ela fizer isso, vai esquecer tudo sobre você. E perdendo essas memórias, ela certamente irá se afastar. Por que você sabe disso? Porque é sempre assim quando ela deixa alguém usar a caixa dela. Olhei para Maria reflexivamente. Vendo-a morder os lábios, percebo que o que ele está dizendo é verdade. Por que você iria querer usar a Flaved Bliss? Não te disse? Não posso aceitar o destino cruel que Azami tem pela frente. E por esse motivo você não se importa em atropelar seus próprios desejos. Ah! Entendo. Ela sempre foi assim. Ela é alguém que pode jogar a própria vida fora para salvar outra pessoa. Dou uma caixa. Não sou humana. Devo existir pelo bem de salvar os outros. Certo, por causa disso. Ela recompõe sua expressão determinada e declara: devo permanecer como Ai Otonashi. Mas aonde estão os sentimentos de Maria Otonashi nessas palavras? Não me perca de vista. Não eram aqueles os verdadeiros sentimentos da Maria? Não eram aqueles os sentimentos da garota que não podia mais suportar a solidão? Isso é errado. Ignorar seus próprios sentimentos não pode estar certo. Mas não posso dizer que ela está errada de forma direta. Sem saber o que a fez ganhar uma resolução tão forte, não posso simplesmente negá-la. Maria. Portanto posso apenas chamar esse nome, o único que posso pronunciar, e confrontá-la com os meus próprios sentimentos. Eu não quero isso.
O rosto dela fica um pouco tenso. Eu definitivamente não quero que você esqueça sobre mim e Suma. Caso que. Isso é cruel. Você me disse para não te perder de vista enquanto planeja me perder. Isso é cruel demais. Ela olhou para o chão ao ouvir meu apelo e mordeu os lábios. Mas se não fizer, Azami vai. Seguro a mão dela com força, isso a faz interromper o que estava dizendo. Ela me olha nos olhos. 161. Azami-san vai ficar bem. Como pode dizer isso? Porque acredito em algo que talvez você não possa acreditar e que talvez possa te deixar irritada. Coloco mais força no meu aperto. Acredito que não há desespero que não possa ser resolvido com o seu dia a dia. Percebo que os dedos dela são mais delicados do que esperava. Não, não. Apenas os dedos. Todo o corpo de Maria é delicado. Em contraste com sua personalidade. Portanto, Azami-san vai ficar bem, mesmo que a Sevenigtin Mudium seja destruída. Não tem como ela viver apenas em desespero. Você quer que eu acredite nisso? Ela sussurra. Já suspeitava que ela rejeitaria isso. Afinal, ela procura pela caixa. Não tem como ela aceitar a mim, alguém que acredita no dia a dia, sendo alguém que procura pela caixa o que destrói esse mesmo dia a dia. Mas mesmo assim, acredito nisso. Ela apenas precisa encontrar esperança. O que? Admito que ela possa ter que passar por momentos de desespero. Mas existe esperança mesmo em meio ao desespero. Ao menos, tenho certeza de uma. Que esperança? Existe alguém que valoriza ela acima de tudo. Isso não pode se tornar uma esperança? Começo a notar uma leve hesitação em sua expressão. Certamente isso seria verdade em condições normais. Mas Azami irá presa por um longo tempo por causa daquele incidente. Mesmo assim, se os dois juntarem forças, eles vão ficar bem. Se eles perceberem o quão importantes são um para o outro, eles vão ficar bem. Você não acha? Talvez esteja me superestimando em achar que posso compreender Azami-san. Ainda tem uma hora restante para Rico Azami. Você ainda pode confirmar os 162 sentimentos dela antes de decidir. Não confirme apenas, por favor, ajude ela a encontrar alguma esperança. Tenho certeza que existe uma. Aperta a mão dela um pouco mais forte. Talvez você possa trazer para ela uma felicidade verdadeira ao invés de uma ilusão. Ao terminar de dizer, solto a mão dela. Maria olha fixamente para a mão solta. Ainda estamos na Golden Week, certo? Ouvindo minha pergunta, aparentemente fora de contexto, Maria ergue uma sobrancelha e em seguida levanta o rosto. Por causa de toda essa confusão nós ainda não tivemos tempo de aproveitar o feriado, certo? Mas quer saber, amanhã ainda é feriado, então Fechei os olhos, arrumo minha postura e digo. Então, e vamos sair juntos amanhã. E certo, vamos comer uma torta de morango. Você mencionou que gosta, certo? Maria arregala os olhos. Ela esteve tensa o tempo todo, mas seu rosto relaxa. Como se a tensão até agora fosse uma mentira. E o que você está dizendo? Você não quer? Isso significa que você vai ter gasto todos os dias da Golden Week comigo. Sabia? E tem algum problema com isso? Inclino minha cabeça ao perguntar, por alguma razão isso a faz ficar com um sorriso torto no rosto. Não é nada. MH? Então, é uma promessa? Promessa. Ao ouvir essa palavra, os lábios dela se tensionam novamente. Ela fecha os olhos e abaixa a cabeça. Pensa no significado de tal promessa e abre os olhos novamente.
Seus lábios relaxam, as extremidades de sua boca se erguem. Levemente ela diz em uma voz inspiradora e ao mesmo tempo gentil. Prometo. Eu prometo a você um futuro em que podemos comer torta de morango em paz amanhã. Certo, então não tenho mais nada com o que me preocupar. Dessa forma, me preparo para a última troca. 163. 05 maio, terça-feira, 23 horas. Nada terminou. Apesar de Maria Otonashi ter me garantido que não voltaria a controlar esse corpo, nada terminou. Por alguma razão estou em pé no meio do pátio do colégio, mas não tem nada aqui além de escuridão. Sei que o prédio da escola está próximo, mas não posso ver nada. Nada. Nada por perto. Apenas Rico Azami e eu estamos nos encarando. Não entendo. Que situação é essa? Para onde foi Maria-san? Já faz um tempo. Rico Azami fala diante de mim. Erguo uma sobrancelha. Algo está errado? Uhu, parece que você não me reconhece com essa aparência. Eu sou o E. Um tom de voz claramente diferente e um sorriso charmoso que jamais seria capaz de produzir. Ah, certo. Realmente, essa pessoa é o. Por que você está diante de mim com a aparência de Rico Azami? E onde está a Maria-san? Hugo apenas sorri ao ouvir essa questão e se aproxima sem dar uma resposta. Por causa da intensidade estranha emanando dele, instintivamente dou um passo para trás. Kazuki Hoshino disse que existe esperança até mesmo no seu dia a dia. Ele diz e estende a mão em minha direção. E então colocou os dedos na minha boca. A-I-G-H. Apesar disso não ser possível. Os dedos de Rico Azami passaram a se mover freneticamente em minha boca. Eles ficaram sujos com a minha saliva. Para mim, a saliva nos dedos dela tem gosto de fluidos corporais de insetos. Por que você pode perceber seu próprio gosto apenas com isso? O disse usando meu corpo. Que tem gosto de lama. Sim, tem gosto disso realmente. É amargo, incrivelmente amargo e não consigo aguentar. Embora esse seja o corpo de Kazuki Hoshino, lama começa a se espalhar por ele como um vírus. Meu corpo se escurece. Fica manchado com a cor do pecado. A lama nojenta transborda e viola meu corpo. Hugo tira os dedos da minha boca. Caio de joelhos. A lama dentro de mim chacoalha por causa disso. Sua repulsa por você mesma é incurável. Você foi, sinto náusea ao ouvir essa palavra, pela pessoa que você mais odeia. Por isso, essa lama dentro de você ficará aí dentro por toda a eternidade. Hugo coloca a mão no meu ombro. Ergo meu rosto e vejo a face de Rico Azami. Que gostaria de não ter que ver. Não pode possivelmente existir esperança para você, que não pode se livrar da lama do seu próprio corpo. Sei disso. Não tem como encontrar esperança no meu dia a dia. Não existiu nenhuma até agora. Então por que iria haver alguma, agora que cometi um crime, além de estar manchada? Rico Azami não tem mais nada. Isso não é verdade. Me viro em direção à voz que vem de trás, ainda de joelhos. Maria Otonashi está na direção de onde veio a voz, recuperando o fôlego. Ao seu lado está Nii-san. O Nii-san que não me considera mais a irmã dele. Você foi mais rápida do que o esperado. O que é essa violência contra Rico Azami, oh? Maria Otonashi urrou irritada contra Po. E eu prefiro que você e Kazuki Hoshino-kun se separem, sabe? E estava apenas ajustando ela um pouco para minha conveniência. E então, você encontrou algo que pode dar esperança a ela? Encontrei. 165. Ela afirma sem hesitar.
Contudo, o não demonstra qualquer expressão diante da reação dela. Rico. Ni-san me chama pelo nome. Tenho uma sensação terrivelmente estranha. Entendo, já que é a primeira vez. A primeira vez que Ni-san me chama dessa forma. Desde que entrei nesse corpo. O que você está fazendo aqui nesse momento? Você não me considera mais sua irmã, não é mesmo? Você finalmente está ciente de ser Rico Azami, certo? Então, as coisas mudaram. Posso te chamar de Rico Azami. Fico em silêncio, esperando Ni-san continuar. Me diga, o que você planeja fazer agora? A Sevenigtin Mudigo está para ser destruída. Você vai voltar a ser Rico Azami. Nós vamos ser separados. O que você vai fazer então? Vou usar a caixa da Maria-san. Azami. Me desculpe, mas retiro aquilo que disse. E, sem pensar, olho para Maria Otonashi. Após ouvir o que Miyazaki falou, mudei de opinião. Não posso te deixar usar essa caixa. Ela declara sem demonstrar qualquer vergonha por revogar sua promessa. Não. É óbvio. Ela percebeu o quão estúpido seria perder as memórias apenas por minha causa. Então vou morrer. Uma resposta completamente natural. Obviamente essa é a melhor solução. Nesse caso, Ni-san franze a testa ao ouvir minhas palavras e diz: Você acha que Rico Azami pertence somente a você? E eu sou Rico Azami. Portanto, pertenço a mim. Isso não é óbvio? Por que você está tão surpresa? Você pertence somente a si mesma? De forma alguma. Ni-san disse como se minha atitude não fizesse sentido. 166. Você também pertence a mim. E não é só isso. Você também pertence a Maria Otonashi, e também a Kazuki Hoshino. Então, ele franze as sobrancelhas. Não vou permitir que você morra por conta própria. Não entendo. Não entendo por que Ni-san está dizendo isso para mim com uma expressão gentil. Então como posso redimir meu pecado? Nem sequer posso morrer? 2 pessoas morreram por minha causa. Tenho que. Rico. Ele me impede de continuar. Essa é a principal razão para ter decidido não deixá-la usar minha caixa. Entendi errado. Bem, Miyazaki pode ter se mantido em silêncio de propósito, mas confundi a verdade. Maria Otonashi continua. Foi Ryu Miyazaki quem matou aqueles dois, não foi? Não. Certamente, foi o Ni-san quem conduziu o ato. Mas sabia que isso ia acontecer quando liguei para ele pedindo por ajuda. Ni-san apenas percebeu meu desejo naquele momento e o realizou. Portanto, o pecado é meu. Não confunda as coisas, Rico. Não os matei no seu lugar. Eu os odiava. Os detestava. Apenas não consegui controlar meus sentimentos naquele instante. Isso é mentira. Claro, ele pode ter odiado eles. Mas com apenas esses sentimentos, ele não teria sido capaz de fazer aquilo. Ele cruzou a última linha. Porque queria me libertar. Fui eu quem o fiz fazer aquilo. Pensei em fugir com você. Mas isso não é realista. Nós ainda somos menores e não seríamos capazes de viver fugindo. Mesmo que pudéssemos, não acho que seríamos felizes vivendo dessa forma. Ele forma um sorriso irônico em seu rosto e diz: Portanto, vou me entregar. Vou provar sua inocência. Essa é a melhor decisão que posso tomar. Ni-san está tentando levar a culpa por todos os meus pecados e levá-los junto com ele para a prisão. Por que você, pelo meu bem, isso? Não me faça dizer isso.
Não entendo. Por quê? Nós podemos ser irmãos, mas somos pessoas diferentes. Ele não ganha nada em fazer isso por mim. Nissan pega algo de dentro de sua mala e me entrega. Aceito em silêncio. A textura me é familiar. Olhei para esse salgo que aceitei em minhas mãos. Ah! Minha voz escapou. Afinal, isso não tinha sido destruído? Tudo o que era importante para mim não havia sido destruído? Eu o lavei, coloquei algodão e o costurei. Isso é tudo. Bom, certamente ele não está como novo, mas você pode dizer que foi consertado, certo? Um coelho de pelúcia. O coelho de pelúcia que o Nissan ganhou para mim em um jogo de fliperama. Me ajoelho. Um choro escapa entre meus lábios sem meu consentimento e começo a derramar lágrimas. Essas lágrimas lavaram um pouco da lama de dentro de mim. É claro, não tudo. Não vou conseguir me livrar de toda essa lama. Mas pelo menos um pouco realmente acabou de ser lavado. Talvez. Nissan. Talvez nem precisasse fazer um pedido à caixa para começo de conversa. Talvez apenas não tivesse percebido. Porque tenho certeza. Meu desejo já foi garantido há muito tempo. Desculpa, Nissan. Foi tudo minha culpa, desculpa. Por não ter percebido, Nissan teve que fazer aquilo no meu lugar. Se tivesse me valorizado mais, o resultado poderia ter sido diferente. Dessa vez sou que vou salvar você, Nissan. Limpo minhas lágrimas e me levanto. Nissan está me observando um pouco. Surpreso. Vou te salvar do seu sofrimento. Vou esperar por você. Até nós podermos ficar juntos de novo, vou esperar por você. 168. Minha voz ainda está tremendo, e meu sorriso é meio forçado, mas mesmo assim, digo claramente. Vou te esperar como Rico Azami. Com os olhos arregalados, Nissan fica estático por um tempo, mas então sua expressão começa a relaxar. Diferente de ontem, seus olhos agora possuem alguma vitalidade. Quer saber? Ele começou a falar, sem perder o sorriso. Não consegui chegar a tempo. Foi o que estive pensando o tempo todo. Mas talvez tenha chegado a tempo por muito pouco. Posso dizer que não estou totalmente satisfeito com esse resultado. Nissan e eu vamos odiar nosso passado, sem dúvidas, até a nossa morte. Contudo, nós, de alguma maneira conseguimos algo que vale a pena proteger de alguma forma. Sem dúvida alguma, nós conseguimos. Maria Otonashi, que esteve nos observando em silêncio, assente com um sorriso. Então consegui manter minha promessa com o Kazuki. Ao dizer isso, seu sorriso desaparece, e uma expressão hostil, direcionada a se forma em seu rosto. Agora, entregue a caixa. Minha caixa, a um Sevenigert Mood, vai terminar dessa forma. Pressiona. Mão contra seu olho, o de Rico Azami. Meu olho foi tocado. Apesar de não estar sendo tocada nesse momento, posso sentir. Segura seu olho como se quisesse tirá-lo. Incapaz de suportar a dor, grito em voz baixa e fecho meus olhos. Dói, mas mesmo doendo acredito que isso é necessário. Sinto que é, portanto, suporto a dor de meu olho sendo esmagado. A dor para. Volto a olhar para Po. Seu trabalho havia terminado. Meu olho não possui qualquer ferimento e Gugu está segurando uma pequena caixa preta, que parece com uma bala, em sua mão. Então talvez essa seja a prova de que Kazuki Hoshino-kun estava certo, não. Existe desespero que não possa ser superado com o seu dia a dia. Dessa vez, quem sabe? 169. E entendo.
Você não tem outra escolha a não ser dizer isso. Isso é, afinal de contas, uma negação de sua existência como uma caixa. Kazuki-kun pode dizer algumas coisas realmente cruéis. Maria Otonashi fecha ainda mais sua expressão e tomou a caixa das mãos de Uhu de forma rude. Com isso posso ficar junto do Kazuki. Isso é tudo o que preciso por hora. Você está adiando sua decisão? Você ainda não decidiu se vai voltar a ser Maria Otonashi ou continuar sendo Ai Otonashi? Que pergunta boba. Maria Otonashi encara o Sevenigtin Múdivo em suas mãos. Ela morde os lábios. Como se detestasse essa caixa. A resposta já foi decidida há muito tempo. Acredito que sim. Uhu responde desinteressado. Eu sou uma caixa. Ela para de morder os lábios e diz. Não posso voltar ao que era antes de ser uma caixa. Seu olhar determinado. Essa é a expressão daquela que adorei por todo esse tempo. Portanto é adequado manter minha identidade atual. Você pode entender isso como se eu escolhi continuar sendo Ai Otonashi. Então, por que você continua do lado de Kazuki Hoshino? Ela fica em silêncio. Isso não é inconveniente para você? Você não ofereceu para Rikuas a me usar sua caixa, por que você também acha isso? Não sei do que está falando. Uhu, você pode ainda estar sob efeito da maldição daquele mundo de repetições. Aquela Kazumi Moji pode ter sido uma poderosa inimiga, não acha? HMPF. Ela volta seu olhar para a caixa e a rola entre as mãos.